elevássemos mais uma vez uma prece ao nosso Deus. Santíssimo Deus e querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Esse é um grande privilégio, ó Deus, e nós não merecemos. E nós sabemos que para sermos teus filhos devemos imitar o nosso Pai. Te peço, meu Deus, que a mensagem desta manhã possa entrar em nossa mente, em nosso coração e fazer morar. E que nós possamos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para que possamos aceitar as tuas orientações e a tua verdade para a nossa vida. São bênçãos que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã o mundo comemora o chamado Dia das Mães. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema do sermão desta manhã é o privilégio menosprezado de ser uma verdadeira mãe. Porque a realidade é que poucas mulheres amanhã que têm esse título de mãe realmente vão merecer a homenagem. Tecnicamente falando, o termo verdadeira mãe é irrelevante, pois se subentende que se teve um filho. Quem é mãe, tem um filho. Independente de se criar bem ou mal, ou mesmo se entregá-lo para outro indivíduo, ou mesmo se matá-lo. O termo apenas será boa mãe ou má mãe. Ela não vai deixar de ser mãe por ser boa ou por ser má. Agora, de fato, esse é um privilégio estupidamente menosprezado pelas mulheres que conceberam um filho, mas não merecem ser chamadas assim. Não merecem ser chamadas de mãe. São aquelas que preferem se parecer com o sexo oposto. São mulheres que preferem se parecer com homens, que não têm equilíbrio existencial e não entende o que faz aqui, que engrenagem é na grande teia chamada humanidade. Esse menosprezo ele ganhou maior força desde que o famoso movimento feminista entrou em ação em meados dos anos 60. Vocês estão entendendo, irmãos, até aqui? Algumas mulheres tolas observaram que, na visão delas, em alguns aspectos, os homens tinham um padrão de existência superior ao delas. Como exemplo, o simples fato de serem homens de negócios ou funcionários, e elas cuidarem de filhos e do lar. E para elas, esse tipo de existência era medíocre, sendo considerado assim ainda hoje, mesmo por mulheres que dizem ser cristãs. Para essas mulheres, ser superior é ser semelhante aos homens em tudo, sem considerar que perdem sua valorosa peculiaridade, que é a chamada feminilidade que está se extinguindo, está sendo extinta. Não é à toa que o número de divórcios é exorbitante, mesmo no meio cristão. Se mulheres deixam de sê-lo, com quem homem se casou? Com outra que veste calças como ele? Fica fácil para o senso crítico e biológico masculino perceber para onde deve ser investido suas emoções e sentimentos. Deve ir para alguém que mereça, para alguém não que seja como ele, mas alguém que seja diferente para completá-lo. As peças de um quebra-cabeça devem ser diferentes na parte que ele cabe de completar o todo, mas não no contexto espiritual, mas biológico do ser. Ou seja, se todas as peças do quebra-cabeça forem iguais, tem como montar o quebra-cabeça? É impossível. E é isso que está acontecendo em nossos dias. A sociedade está se desfacelando por esse motivo. Cada um está perdendo a noção do seu lugar no meio em que vive. E agora no nosso contexto masculino e feminino. Não é à toa também o alto índice de homossexualismo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 22 a 24, é um verso bem conhecido, mas que nós devemos voltar a ler, e é um dos versos que as feministas odeiam. Se pudessem, tirariam da Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24.
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Está na Bíblia? O que nós devemos fazer então? Devemos arrancar essa página fora para que? Com certeza não. Se está na Bíblia, deve ser cumprido. Porque a orientação de Deus é lei. Amém? Irmãos, e antes de tudo, eu gostaria de lembrá-los que não existe mãe se não existir o quê? Exatamente. Não, esse é só um pouquinho, desculpa aí. Mas submissa assim, tem que explicar, senão você é escrava, né? A gente vai explicar no decorrer de semana. Eu gostaria até de lembrar que toda vez que a gente faz uma afirmação aqui na Bíblia, com certeza o nosso dever é explicar como pregador, não é? Então, no decorrer do sermão, com certeza isso vai ser explicado. Mas obrigado por lembrar que assim vai enfatizar para algumas mulheres que realmente se fazem de escravas dentro de casa por causa desse contexto aqui. Mas essa não é a realidade. A gente sabe disso. Mas então, irmãos, por isso toda essa história de Dia das Mães só existe porque entrou o sêmen masculino no óvulo feminino. Essa conversa fiada de que uma criança tem duas mães, no contexto do homossexualismo, as lésbicas, não passa de conversa fiada, pois mesmo que tenha sido feito inseminação artificial, o sêmen veio de algum ser biológico denominado homem. Porque até onde eu sei, as mulheres não geram sêmen. Não é? Então, entrando mais exatamente no contexto do verso, para que os filhos sejam equilibrados, deve haver literalmente uma hierarquização dentro de casa. Nosso Senhor Jesus é um Deus de decência e ordem. Se houver desordem, haverá desequilíbrio. E o resultado nós podemos ver em nossa sociedade perfeita, não é? Perfeita. Uma coisa leva a outra, como bem profetizou o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Ele diz que os filhos seriam desobedientes, ingratos, irreverentes, mas amantes de si mesmos. E o que está acontecendo hoje é literalmente isso. Os pais estão sendo escravos dos filhos. Então, irmãos, se não houver essa hierarquização dentro de casa, haverá desequilíbrio. Agora vamos lá para o Espírito de Profecia, respondendo a pergunta da irmã. Lá em Patriarcas e Profetas, na página 46, diz o seguinte: o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, que quer dizer ajudadora, esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Esse pequeno trecho que nós acabamos de ler está no contexto da criação do homem e da mulher. Agora vamos lá para Patriarcas e Profetas também, na página 58 e 59. Referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. Vocês lembram que Deus ele lançou maldições sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente? E disse o Senhor: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 16. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro, se Eva não tivesse desobedecido. Mas o pecado trouxera a discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eva fora a primeira a transgredir e caíra em tentação, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Deus tinha dito para Eva não se afastar do seu marido. Foi a sua solicitação que Adão pecou, e agora foi posta sob a sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado,
ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano, mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Muitos homens têm se aproveitado disso para fazer a mulher de escrava. Não é isso que a Bíblia orienta. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do seu esposo, em seu lar edênico, mas, semelhante às inquietas Evas modernas, as mulheres de hoje, adeptas do feminismo, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Ou seja, ela quis passar para um nível superior daquilo que Deus já tinha orientado para ela, que era de ajudadora do homem. Tentando erguer-se acima de sua posição original, ela caiu muito abaixo da mesma. Nós vemos aí na história, não é? As mulheres lutando pelos seus direitos e tal. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para atingirem posições para as quais Ele não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter, e deixaram por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Por causa do sofá? Ou por causa do fogão? Você entende, irmãos? Esse mundo, ele já faliu faz tempo. Por isso que não é à toa que Deus diz para a gente abandonar, não amar o mundo, porque esse mundo aqui, ele já faliu, já deu o que tinha que dar. Agora ele só vai ser perfeito como a gente deseja, como toda a raça humana deseja, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, só quando Jesus voltar e restaurar tudo. Mas por enquanto, irmãos, faliu mesmo. E se a gente seguir os ditames, os métodos do mundo, a gente vai ser um fracasso que nem ele. É isso que a gente quer? Não. A Bíblia, todos os seus princípios são contrários aos métodos do mundo. Não é à toa que você e eu estamos aqui, para sermos contrários ao mundo. Por isso que os filhos devem ser submissos aos pais, a esposa deve ser submissa ao marido, e o marido deve ser submisso a Deus. Você entende a hierarquização aí? Se o marido não for submisso a Deus, a esposa não vai ser submissa a ele, e os filhos muito menos aos dois, e a Deus. Esse é o resultado. O Lar Adventista, página 118. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras. Controlará seu espírito, será submissa e não sentirá, contudo, que seja uma escrava, mas uma companheira de seu marido. Se o marido é servo de Deus, não procederá como o senhor de sua esposa. Ouçam bem, homens. Não será arbitrário e exator. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar. Pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Se um erra, o outro exercitará a tolerância cristã em vez de repelir com frieza. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro, como muitas mulheres têm feito, têm mantido o homem dentro de casa e saído para trabalhar. Isso é uma vergonha, principalmente no nosso contexto de cristãos. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Vocês entendem aqui? Não é possível fugir à orientação de Deus, da submissão e haver amor no lar. Não há. Só haverá discórdia. Se quiserem fazer um teste, é só desobedecer a ordem divina. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no vosso voto matrimonial, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza. Isso é fachada hoje, né? Porque basta deixar a tampa do vaso levantada que já divorcia. Essa é a realidade, mano, infelizmente. Agora, olha só isso aqui. Você pode ter um emprego miserável, mas se tiver uma ótima esposa em casa lhe esperando, você voltar para casa vai mudar tudo.
Eu posso até colocar aqui como experiência. Meu dia pode ser estressante como for, mas quando eu chego em casa, acabou. Porque minha esposa é uma mulher exemplar. Acabou, irmãos, o estresse. Agora, você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se tiver uma mulher miserável em casa, não vai importar o seu emprego ótimo. Sua vida vai ser miserável para sempre. É como a Provérbios diz. Mulher rixosa é como uma goteira dentro de casa. Agora, irmãos, vou contar uma experiência que aconteceu comigo no trabalho. Certa vez, uma colega minha, ela pressupôs ser humilhante o fato de uma mulher casar-se e ter que lavar as roupas do marido, cozinhar para ele, lavar a louça e por aí vai. Aquela conversa me incomodou de tal modo que não pude resistir. Então eu disse, você acha humilhante trabalhar nessa empresa? Perguntei para ela. Ela disse não. Óbvio que não. Então eu respondi. Sabe por quê? Essa empresa tem um dono. E você é a empregada dele, sabia? Você é a empregada do dono dessa empresa. Mas tudo fica simples quando percebemos o real motivo por trás de tudo isso. Porque você não se sente tão humilhada. Por quê? É porque com esse emprego você pode pagar o seu carro, sua casa, ou seja, o dinheiro não deixa essa função de empregado ser tão humilhante. Mas fazer algo para alguém que você jurou no altar amar e respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, se torna humilhante, porque o motivo central não é o dinheiro, é o amor. Vocês entendem? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje não há harmonia no lar, e sim, a mulher procura um ótimo emprego ao invés de ficar em casa educando os filhos e sendo uma ótima esposa para o seu marido, simplesmente por causa do dinheiro. Porque o amor no mundo capitalista não significa nada. Interessante, né? Jesus fala assim, amarás seu próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo do marido que a esposa? São uma só carne. Mas ainda assim ela prefere devotar a vida a um homem que ela nem conhece, ao patrão, do que ao marido. Isso é uma vergonha. Eu até já disse para minha esposa, olha, eu só cumpro o meu dever de marido porque está na Bíblia. O homem ganhará seu alimento do sol do seu rosto. E a mulher vai ter galardão se der à luz filhos. Não é assim que está na Bíblia? Ou seja, aí está bem claro o dever dos dois, né? Eu tenho que botar as coisas dentro de casa e ela tem que ser a trabalhadora dos meus filhos. Pronto. Ela tem que ser a professora eterna dos meus filhos. Ela, a criança criada dentro do órgão feminino, não do meu. Eu só coloco o sêmen lá. Mas é gerado 9 meses onde? No ventre feminino. Por que vocês acham que os filhos geralmente têm mais ligação com a mãe do que com o pai? É óbvio isso. Depois que é gerado ainda vai mamar onde? No pai? Na mãe de novo. Então vocês percebem a desordem? Tem mulher aí que se orgulha. Eu digo até assim, eu não sei como foi que o homem foi tão burro de casar com a mulher que diz que se orgulha de não fritar nem o ovo. Saber fritar nem o ovo. Eu digo assim, cara, que é muito tonto, sabe? Porque a menina ela pode ser bonitinha hoje, mas a fome, independente de boniteza ou de feiura, acaba. A fome nunca acaba, mas a beleza acaba. Então, irmãos, na minha mente só se passava uma coisa. Mulher que não gosta de lavar, passar, cozinhar, limpar, é uma mulher suja e desorganizada. Concordam? E lá em Provérbios diz assim, né, que a mulher que Deus realmente traz como herança para o homem, ela acorda bem cedo e prepara a refeição para os filhos. Virtuosa. Então, tudo isso vem de uma educação em casa. Eu só me esqueci de uma coisa, né, de um ponto aqui. A mulher não é desorganizada se ela colocar um empregado dentro de casa, né? Agora, sabe o que acontece? Ela se sente humilhada de fazer isso. Mas ela não sente também que é humilhante para uma mulher que não é mulher de seu esposo fazer o trabalho que era dela. Aí não... Você entende que tudo que está relacionado com o amor ao próximo, para ela é humilhante, mas para a empregada que ela contrata, não é.
Agora, irmãos, a realidade é só o seguinte: a empregada se humilha para o marido dela e ela se humilha para o patrão. O mais incrível é que hoje as futuras esposas, como eu tinha falado, né, elas se orgulham de não saber nem sentar um leite, digamos assim, né? Aí ela diz o seguinte: vamos comer. Ela diz o seguinte: não, eu não preciso saber cozinhar, porque nós vamos comer em restaurante. Então nós devemos agradecer ao nosso maravilhoso mundo capitalista, né? Porque essa ideia de restaurante também é capitalismo. Irmãos, tudo isso, né, você percebe que não tem nada de bíblico nesses métodos mundanos aí. É tudo uma desorganização. Eu até conheci uma amiga minha na faculdade que ela se orgulhava de dizer o seguinte: meu marido e eu só come em restaurante. De manhã, tarde e noite. Aí o marido dela, depois de um tempo que ela falou isso pra mim, ela disse o seguinte: André, lembra daquilo que tu tinha falado sobre a questão lá da mulher saber cozinhar, lavar, passar? Sei. Meu marido vai começar a pegar no meu pé. Eu disse: eu sabia, mas eu mais tarde ele ia pegar. Porque ninguém, eu mesmo não tolero. Minha esposa, ela está trabalhando num restaurante vegetariano. E eu posso comer lá. Mas eu não troco a comida da minha esposa em casa por lá. Eu disse: não, mulher, eu quero que você largue isso aí e fique lá em casa mesmo. Mesmo sem filho, porque ela está aproveitando o momento que ela não tem filho. Mas eu quero, não, eu prefiro você mesmo dentro de casa. Eu vou me esforçar para colocar o dinheiro aqui dentro de casa, mas eu quero chegar e você tá tudo organizado aí dentro. E sabe de outra coisa? Isso influencia até sexualmente. Os homens aí estão de testemunho. Uma mulher que trabalha o dia inteiro fora, o homem não. O homem ele está com todo o pique sexualmente. Mesmo depois de um dia estressante de trabalho. Agora me digam, as mulheres estão? Aí vai procurar em outro lugar. Né? Aí tem divórcio. De novo. Traição. Porque homem é homem, pronto. Deus colocou isso naturalmente no homem, esse desejo sexual. É natural nosso. Por isso que a Bíblia diz assim: a mulher não nega seu corpo ao marido e nem o marido à esposa. Tá claro? Então vamos lá, irmãos. Olha. Lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, lá diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. Agora, irmãos, para aqueles que se consideram crentes e colocam a culpa do fracasso no lar pelo marido, pelo simples fato de ser descrente, eu aconselho que leia 1 Coríntios 7,14. Lá diz o quê? Que a mulher convertida, a mulher santificada, santifica o... então... Lá em Provérbios 1, verso 8, o que diz lá? Provérbios 1, verso 8 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Na versão King James, ou na versão corrigida, diz o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai e o ensino de tua mãe. É o contrário. Por isso que eu escolhi esse verso. Instrução, segundo o dicionário, sabe o que é? Voz de comando. E o ensino são orientações que a mãe dá. Ou seja, a mãe orienta o filho, mas quem dá a voz de comando quem é? O pai. Ele que tem que ter a voz de autoridade. Lá em Provérbios 29:15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, irmãos, Centro do Bom Viver, página 372. Diz o seguinte: a responsabilidade repousa especialmente sobre quem? Sobre a mãe. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Por quem? Pelo marido. Não deve ser tudo colocado sobre a mãe. Toda a responsabilidade. Não deve. Porque muitos maridos chegam em casa e só pensam o seguinte: não, agora eu vou sentar na frente da TV e assistir meu futebolzinho ali. O meu jornal. Aí deixa toda a responsabilidade em cima da mãe, porque ele já fez o dever dele de marido, que era trazer o mantimento para dentro de casa. É errado também. Não é isso. Porque a mulher, pelo menos a mulher sábia, ela fica dentro de casa e ela não para um instante. A exemplo da minha mãe. Agora o marido não, né? Das 8 às 12, das 2 às 6, ele está livre depois, né?
é errado também. Porque você pode ter até folga no trabalho, mas a sua mulher não tem nunca. Entenderam? E quem é que tem mais força dentro de casa? A mulher ou o homem? É o homem. Pelo menos força física. De levantar uma mesa pesada e tal. Aí a mulher tem que ficar lá empurrando geladeira, não sei quantos quilos. Entende? E o marido lá assistindo futebol. É errado também. Agora, irmãos, lá em Isaías 49:15 diz que as mães abandonarão seus filhos. E isso acarreta algumas coisas. Aborto, homicídio, abandono, capitalismo, Bolsa Família, prostituição, filhos sem planejamento, babás e creches. Tudo isso está implícito nesse verso. Que pode uma mãe esquecer de seu filho, mas Deus nunca nos esquecerá. E ainda fala que ainda mama. E sabe o que acontece? Hoje coloca-se criança de 6 meses na creche. Irmãos, eu lembro quando eu fui para a escola com 7 anos de idade. Minha mãe nem conhecia essa mensagem, ela era católica. Quando eu fui para a escola com 7 anos de idade, eu fui chorando, me esperneando. Agora imagina uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, irmãos. Passa o dia todo, né? Tem delas que é integral, porque a mãe e o pai têm que trazer comida para dentro de casa. Isso tudo, irmãos, é capitalismo, é amor ao dinheiro. Porque tem muito pai que ganha, às vezes, 2, 3 salários mínimos. Aí a mulher diz assim, não é o suficiente não, sabe por quê? Porque tem que alimentar a vaidade dela. Que muitas vezes ela tem que gastar 80, 100 reais por semana no salão. Isso é feio, isso é nojento, isso é sujo. E os filhos são deixados aonde? É por isso que coloca o seguinte, né? A casa de uma mulher é limpa e o carro é sujo. O carro do homem é limpo e a casa suja. Mas hoje não é assim não. A mulher toda limpinha na sociedade aí, toda bem ajustada, tal, mas quando vai para dentro da casa dela, tragédia. Parece que até o urubu mora lá dentro. Eu falo isso por experiência própria, eu já entrei em muita casa de irmã assim. Que ela trabalha o dia inteiro e se acha o máximo. Na hora que eu chego na casa dela lá para visitar, tá pé e meia em cima de televisão. E olha só, casa suja, anjo não fica lá. Lá em casa, Só demônio fica lá. Maria foi uma mãe exemplar? Mãe de Jesus? Vamos imitar-lhe. Mulheres imitem o exemplo de Maria. E olha só, eu vou lhes dar um conselho. A Bíblia diz o seguinte, que o homem se une à sua mulher e os dois formam uma só carne. Deixe pai e mãe. Quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, acabou aquela outra família. Sabem disso, né? É uma nova. Por isso que avós, tios, qualquer outro parente não pode interferir na educação dos seus filhos e nem na sua vida matrimonial. Por isso que um grande erro, muitos casais estão se divorciando porque o filho vai contar para a mãe o que a esposa está fazendo. E a esposa vai contar para a mãe o que o marido está fazendo. Ao invés de terem maturidade e se entenderem por si mesmos. E outro erro também. Eu amo meu filho não tem condição, ele se casou, agora vai ter filho, ele não tem condição de ir embora da minha casa. Eu digo, bem, se for por mim, vai morar debaixo da ponte. O meu. Mas ele vai morar com a esposa dele e com o filho dele lá. Por que casou? Achava que era maduro já, né? Por que teve filho? Acha que é mais maduro ainda, né? Porque os pais que fazem isso, sabe o que eles estão fazendo? Criando delinquentes para a sociedade. É isso que eles estão fazendo. Gente inútil. É isso que eles fazem. Porque um marido, um homem que se casa com a mulher e não tem condição de sustentá-la, irmãos, é lamentável. Porque bem os nossos amigos judeus, não é certo a poligamia, mas eles têm de 4 até 7 mulheres e sustentam todas. E nós aqui, só uma a gente não consegue sustentar. E eles sustentam os filhos de todas elas que ele faz. Está entendendo? E nós somos o quê? Nós somos cabeça ou cauda? Cabeça, nós somos cristãos. Nós temos Deus que nos sustenta. Amém? Amém. E olha só, outra coisa também, pais. Se seu filho um dia decidir ser um comportor, ser um evangelista, ir para a África e tal, e ele tiver uma idade, digamos assim, 16, 18 anos, você vai dizer, não, meu filho é de menor, não vai. Vai sim. Sabe por quê? Jesus falou o seguinte, eu tenho uns negócios para tratar do meu pai. Falou para quem? Para Maria.
Por isso que muitas decisões a minha mãe diz assim, André, não faz. Eu digo, vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus mandou e Deus é maior que a senhora. Você entendeu agora? Os filhos devem obedecer seus pais no Senhor. Se a ordem for contrária a que Deus mandou, pode desobedecer seu pai e sua mãe. Essa é a ordem bíblica. Porque meu pai mandou muitas vezes eu trabalhar no sábado também. Eu fui? Preferi taca do que ir. Então, os pais não devem interferir na vida espiritual de seus filhos. Amém? Amém. E outra coisa também, irmãos. Agora eu vou entrar num contexto aqui. Eu vou entrar num contexto bem delicado. Pode deixar. Eu vou entrar num contexto bem delicado. A educação escolar, irmãos. Nós já começamos a falar sobre creche. Eu vou ler aqui um texto que está em Desejar as Tuas Nações, na página 70. Prestem bem atenção, irmãos. O menino Jesus... Escutem, irmãos. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Jesus não se instruía na escola da sua própria igreja. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. Você entendeu isso aqui? Quem foi a professora de Jesus? Foi a professora da creche? Não. A própria mãe dele. E aqui eu vou outra questão. Geralmente, uma professora de creche tem que atender 15 a 30 alunos. E sabe o que acontece? Os pais não conseguem cuidar de um que eles fizeram, eles mesmos fizeram. Aí, quando acontece alguma coisa errada na creche, que os professores não têm nem autoridade de bater, aí bota a culpa em quem? Neles mesmos ou no professor? É injusto, né? Ele não consegue criar um, mas o professor tem que saber cuidar de 30. E não fica direto com ele. Irmãos, Cristo e João Batista não estudaram nem nas escolas de sua própria igreja. Sabiam disso? Agora eu vou colocar aqui uma imagem. Vocês estão vendo essa imagem aí? Estão conseguindo visualizar? O que está escrito? Onde está grifado de vermelho? Onde está sublinhado? IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que está escrito lá no rodapé? Arte, educação, teatro, educação. Teatro, educação adventista. Nós já estudamos que teatro, quem foi que criou mesmo? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo. E o que isso tem a ver com nossa educação? Nada. Nada, absolutamente nada. É proibido pelo Espírito de Profecia. Expressamente proibido. Aí sabe o que acontece? Digamos que eu tenho um filho e coloco ele lá. A Bíblia diz que essas coisas aí fazem diminuir a capacidade mental e abre espaço para tentações do inimigo e vencer o seu filho ali para ele nunca mais ir para o céu. Você acha que eu vou colocar meu filho para assistir isso aí? Nunca. Nunca. É por isso que eu disse, meu filho, segundo o Espírito de Profecia, vou seguir estritamente o que o Espírito de Profecia fala. Até de 8 a 10 anos, até os 8 aos 10 anos, de 1 ou 8 aos 10 anos, né? Você pode colocar o seu filho 8 anos na escola ou até 10 anos na escola, sabia disso? Antes disso, não. Sabe por quê? Más companhias. Vocês acham que o filho pequeno, ele vai seguir a orientação do adulto ou vai seguir a orientação daquele que é igual a ele? Igual a ele, irmãos. É assim a sociedade. Desse jeito que ela funciona. Aí você acha, seu filho não vai ser educado na escola. Não vai ser mesmo não. Ele só vai aprender alguma coisa lá, porque a educação vem de onde? De casa. Olha só. Um filho que não vai para a escola antes dessa idade aí, um filho que vai para a escola, nesse período, sabe o que acontece com ele? De 1 a 10 anos de idade, 8 a 10 anos? Ele aprende muita coisa. A xingar, a desrespeitar os mais velhos, a cuspir no chão, a pular o muro da escola. Aprende muita coisa.
imoralidade. Aprendi muita coisa. Você acha que eu quero isso pro meu filho? Você quer isso pro seu? Ninguém quer. Agora o que está acontecendo? Quem é que está obrigando a colocar os filhos pequenos na escola? É o governo ou é Deus? Jesus disse que a gente seria perseguido. Mas muita gente está fugindo da perseguição, sabe como? Ah, não, eu vou respeitar aqui porque é lei do governo. E a lei de Deus fica onde? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Onde que Deus fica nisso tudo? Ah, o governo mandou. Ah, você está com medo de ser preso, está com medo de ser multado, mas não era isso que prometido? Jesus disse que a gente ia ser perseguido e a última coisa que ia fazer com a gente era o quê? Matar. E nem estão fazendo ainda. E a gente já está fugindo da raia. Se entregando ao governo. Não. Se chegar lá o conselho tutelar na sua casa, você tem que ter autoridade doutrinária para dizer o seguinte: não, olha, o meu filho ele vai ser educado aqui dentro. E se você quiser mover alguma ação contra mim, você vai ter que provar dentro da minha religião que eu tenho direito constitucional de que eu estou errado. Você mesmo tem que ser seu próprio advogado. Porque os advogados também estão do lado do governo. Então, irmãos, agora eu vou passar as orientações rapidamente. Filmes, historinhas, musiquinhas, desenhos bíblicos, diversão, esportes e dança, tudo isso deve ser eliminado. Tudo isso. Olha só. Vocês acham que uma criança que aprende a dançar numa instituição nossa, ela não vai querer dançar uma dança mais estimulante mais na frente? Vai ou não vai? Aí agora sabe o que acontece? Tudo é assim, ó. Tudo é dançando. E o que está profetizado é que nos últimos dias teria o quê? Dança, com tambores. Antes do fechamento da porta da graça. Irmãos, tem até uma musiquinha. A cantora Alessandra Samadella, ela tem ótimas músicas. Ela tem ótimas músicas, irmãos. Ótimas. Inspiradas por Deus mesmo. Mas infelizmente tem algumas delas que, pelo amor de Deus, por favor. E aqui eu vou colocar no contexto das crianças. Vocês já viram um DVD infantil que tem lá Moisés, traz as tábuas da lei? E o que ele faz depois que traz as tábuas da lei lá do monte? Ele quebra com raiva do povo dançando? Não, ele dança com as tábuas da lei. Num vídeo que ela fez. Você está entendendo? Por isso que meu filho, eu digo bem simples. Desculpa a expressão, mas meu filho não vai ser idiota. Meu filho não vai assistir Galinha Pintadinha. Não vai. Meu filho não vai ouvir historinha de que... Aquelas historinhas de Davi e Golias que parece mais... Não parece nem Bíblia mais. Parece história de desenho animado, Pica-Pau e Tom e Jerry. Ele vai ouvir do jeito que está na Bíblia. Sabe por quê? Porque o Evangelho é só um. Deus não dividiu o Evangelho. E ele disse que facção é coisa do diabo. Divisão é coisa do diabo. O Evangelho que Jesus pregava para as crianças é o mesmo Evangelho que ele pregava para os adultos. Televisão é coisa do diabo, né? Dependendo do contexto, né? Agora sim, 99,9% é. Agora, irmãos, vamos passar adiante. Os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127,3. Que filhos? Os filhos sábios. Os filhos bem educados. E a esposa prudente também é a herança do Senhor. Provérbios 19,14. A esposa prudente. Agora, irmãos. Sabe o que acontece? No livro A Orientação da Criança, na página 283 e 284, diz que grande mal é ocasionado por falta de decisão dos pais. O filho pede, e o que o pai faz? Dá. Essa falta de decisão, ele diz assim, não, você não vai ganhar, você não vai ganhar, você não vai ganhar isso. Aí no final das contas dá. Sabe o que acontece? O texto aqui diz que a criança vai crescer e vai achar a sociedade injusta, porque o seu pai dava tudo, a sociedade não dá tudo para ele. Aí vai se tornar um rebelde sem causa. É isso que você quer para o seu filho? Não, pois então não, pode negar. Porque a Bíblia diz que os pais são os deuses dos seus filhos. Exatamente. É o seguinte,
tudo que for bom para o seu filho, até se for bom mesmo, se ele exigir você não tiver dinheiro, o que você vai fazer? Vai ficar sem. Ele tem que aprender a viver com o que tem, contente com o que tem, e não com o que não tem. Agora, irmãos, filhos mimados, vocês acham que é bíblico filhos mimados? Não. Orientação da criança, página 178. A obstinação e o orgulho são males que transformaram anjos em demônios. E contra eles se fecharam as portas do céu. É isso que mimo para a criança faz. Torna ela obstinada, desobediente, ingrata. Não mime seu filho. Trate seu filho como você quer que ele seja e não como ele é. Por exemplo, tem muita gente que chega, oi, guti-guti, tal. Se fizer desse jeito aí, ele vai crescer desse jeito. Você tem que fazer com que sua criança se desenvolva e não se mantenha anã. Onde tem Branca de Neve e 7 Anões é na Disney. Meninos que não se desenvolveram, adultos que não se desenvolveram. E sabe o que torna os pais, muitas vezes, as crianças? Anões, moralmente e às vezes até fisicamente. Sabiam disso? Então, irmãos, não mime seu filho. Trate como você quer que ele seja tratado. Agora, irmãos, se preocupe também com a saúde física e moral dos seus filhos. Olha só, não traga para a igreja balinha, achocolatado. Não traga comidinha para o seu filho na igreja, porque o seu filho só precisa comer de 2 a 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço e janta, pronto. Senão você vai fazer dele um glutão, mais cedo ou mais tarde. Ele não vai mais conseguir controlar a sua boca. Ele aprendeu aonde? Ironicamente, na igreja. Por isso, queridos, não traga papel, caneta, lápis de cor, não. Porque muitos pais fazem isso para fugir da responsabilidade que tem de manter o seu filho reverente na igreja. Você tem que falar o seguinte, olha só, vou contar uma experiência. Lá na igreja, uma igreja que eu fui, tinha uma criança que ela via até o púlpito, de tão imperativa que ela era. Aí eu cheguei para ela no ouvido e falei o seguinte, por que você simplesmente não vai sentar e escuta a palavra de Deus? Ninguém tinha conseguido dominar aquela criança. Ninguém. Sabe o que aconteceu depois? A criança foi lá e ficou sentada até o final. Ela precisava, não de mimo, ela precisava de uma voz de autoridade. É que muitas não tem mais em casa, em lugar nenhum. A criança está em desenvolvimento, ela precisa de orientação. Também as amizades. Olha só o que diz Testemunhos Seletos, volume 3, página 106. Só permitir que vossos filhos formem amizades que tenham boa influência sobre o seu caráter. Isso sabe o que significa? Eu não vou deixar o meu filho andar com qualquer um. Ah, é da igreja, menino da igreja? Ah, deixa eu ver bem que o caráter do meninozinho da igreja. Porque o trigo e o joio mora onde? É fora do mundo? É fora do mundo? É dentro da igreja. Aí olha só, irmãos. Sabe o que isso torna? Você não controlar a amizade dos seus filhos? Crianças insuportáveis. Orientação da criança, página 127. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelos que são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. Não enviar os filhos muito cedo para a escola. Fundamentos da Educação Cristã, página 156 e 157. Não envie os vossos pequeninos muito cedo para a escola. A mãe deve ser cuidadosa com a maneira em que confia a moderação da mente infantil a mãos alheias. Os pais devem ser os melhores mestres dos filhos até que eles atinjam a idade de 8 ou 10 anos, que a gente acabou de falar. Agora, irmãos, vou lhes mostrar um outro vídeo para a gente encerrar. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante.
Está aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Moral da história: foi melhor Thomas Edison, o criador da lâmpada, ser educado por quem? Pela mãe, né? Se ele tivesse continuado, se ele não tivesse recebido aquela carta dizendo que ele era um péssimo aluno, ele jamais teria criado a lâmpada. Você entendeu, irmão? Cristo não é considerado apenas Deus. Só por ele ser Deus, ele já é grande. Suficientemente grande. Mas ele até como homem, irmão, barra qualquer um. Por isso que Jesus é maravilhoso. Porque ele é suficientemente poderoso como Deus, é suficientemente grande como anjo, e é suficientemente grande como homem. Nem nós que já nascemos assim, que fomos criados, somos maior que ele. Nem na nossa própria espécie. E por que foi Jesus Cristo educado? Maria. Jesus nunca passou por uma escola. Nunca. Nós vivemos numa sociedade, digamos, democrática. A escola está aí, você vai fazer o que você quiser com o seu filho, mas educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Você vai ficar com consequência. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Agora, de forma alguma eu estou querendo dizer o seguinte: tire seu filho da escola. Não estou querendo dizer isso. Agora, coloque o seu filho na escola na idade adequada que a Bíblia orienta, que o Espírito Professor orienta. Até os 8 ou os 10 anos. Não coloque antes disso. Se você já fez, a única coisa que deve ser feita agora é pedir perdão. Você já fez isso como minha mãe fez. Minha mãe até fez quase certo, né? Porque foi com 7. Mas quando eu vi esse vídeo, irmão, eu fiquei emocionado. Porque você sabia que muito gênio não se forma no Brasil justamente por causa da nossa educação? Sabia que Einstein, a maior nota que ele tinha era 6. E era na matéria que mais ele se saía bem, que era a física. Albert Einstein, ele ganhava até 0 nas outras matérias. E você sabia que ele foi expulso de várias escolas, dizendo que ele era burro? Será que a sociedade hoje diz que Albert Einstein é burro? Não. Será que alguém lembra dos coleguinhas da escola dele? Não. Mas lembra de quem? Albert Einstein. Porque, irmão, você não vai chamar um macaco de burro porque ele não sabe viver na profundeza do oceano como a baleia. Mas você vai entender que tanto a baleia quanto o macaco têm uma função. E assim somos nós humanos. Você talvez não foi colocado nesse mundo para ser um engenheiro, mas para ser um advogado. Talvez você não foi colocado nesse mundo para ser um advogado, mas para ser um artista. E agora, no contexto das mães, tem um outro texto aqui que eu não vou ler agora porque o nosso tempo já foi. Mas, diz o seguinte:
Não há tarefa mais elevada do que a que Deus colocou sobre as mães, que não é de pintar uma tela, de escrever um livro, de colocar um estetoscópio, que seja, aqui na nossa linguagem atual, aqui. Mas sabe de fazer o quê? Moldar perfeitos caracteres para o reino celestial. Você já pensou nisso, querida mãe? Você está aqui para tornar o seu filho, a sua filha, um rei e uma rainha do reino celestial. Você está formando um rei ou uma rainha. Ou não. Então, irmãos, o apelo dessa manhã é para todos. Pai, mãe e filhos. Pais, sejam submissos ao Senhor, vosso Deus. E sejam respeitosos para com suas esposas. Aliviem o seu fardo. Mães, peguem o cargo que Deus lhe deu. Não há coisa mais importante do que o seu filho ou sua filha. Se eu pedisse para passar uma semana com seu filho, eu acredito que ninguém aqui iria deixar. Mas agora pode passar na escola, né? Com estranhos também. A falta de amor é muito grande, filhos. E é isso que está transformando nossa sociedade em caos. Jesus falou que antes dele voltar, o amor de muitos se em todos os aspectos. Por isso, ame o seu filho. Lute contra a ditadura da sociedade que está querendo tirar Deus da equação. Porque os seus filhos são mais importantes do que qualquer coisa desse mundo. Porque ou você vai colocar ele na fileira de Deus, ou na fileira do diabo. Então, irmãos, eu espero que esse vídeo possa ficar bem gravado. Porque se minha mãe tivesse feito a mesma coisa que ela fez, eu seria muito melhor do que hoje eu sou. Eu sempre fui um ótimo aluno na escola. Nunca tive nota vermelha. Nunca. E toda reunião de pais era para me elogiar. Mas sabe o que eu digo hoje? Que pena que eu estudei no Brasil. Que pena. Porque no Brasil só te ensina conhecimento. Mas praticar o conhecimento você só aprende na faculdade, depois que o caráter já está formado. Orientação da criança, página 233. É dever dos que alegam ser cristãos apresentar ao mundo famílias bem ordenadas, bem disciplinadas, famílias que mostrem o poder do verdadeiro cristianismo.